Boa noite. Eu vou fazer um breve comentário sobre a importância das fronteiras e dos territórios, a partir do conteúdo do material que é disponibilizado para vocês. Uma das definições de fronteira pode ser parte do território de um país que se estende ao longo da linha de limite. Tá? Vou pular isso aqui logo. Então a fronteira ela corresponde, tá, a um limite estabelecido por um grupo, certo? Uma nação, tá? Lembrando que as fronteiras elas sempre foram e são utilizadas para determinar o poder de um determinado grupo sobre o que vem a ser chamado de território. Então a fronteira é uma representação do poder. Okay? Então ela delimita, né, o espaço de atuação daquela nação, certo? Bem como sua área de extensão e aonde vigoram as leis, os costumes, tá? O espaço que corresponde à manifestação da cultura dessa nação, tá? Da sua pátria, né? Espaço esse a ser defendido. As fronteiras de um Estado nacional delimitam uma série de instituições, tais como nacionalidade, que corresponde à natureza, né, de quem nasceu, né, naquele território, moeda, legislação, documentos, tá, habilitação, passaporte, tá, que é a identificação do indivíduo, né, nacional, polícia, forças armadas, não está aqui, tá? E é o espaço de soberania, como eu comentei antes, né? Quando se manifesta o poder soberano, né, do Estado, né, daquele grupo sobre aquele espaço. Tanto que a quebra de soberania ele ocorre quando, né, um outro país, né, ele interfere nos interesses, nas decisões tomadas num outro território, ok? Ocorre até algumas discussões que vocês podem acompanhar no atual momento de pandemia, que é até a própria interferência de organizações internacionais, né, ou de outros países no momento que criticam a ação do governo brasileiro, né, mesmo havendo discordâncias dentro do nosso país, né, quem não aprova o presidente ou não, independentemente também de quem fosse o presidente, né, as discordâncias sempre existem, isso faz parte da natureza do território, tá? E isso também comporta, né, o que nós estamos estudando aqui, que todos esses conflitos internos eles ficam restritos ali dentro da fronteira. Então a fronteira ela também tem essa extensão de limite, né? Ou seja, nossos problemas, nossas intenções, elas estão limitadas por essa fronteira. Tá? Então, como eu estava falando antes da questão da soberania, né? No momento que outro país tenta interferir nas decisões, né, que o governo brasileiro toma, né, críticas podem até ser feitas, pressões também, como a própria ONU costuma fazer, sobre todos os países, ok? Se ficar configurado que essas ações, né, geraram de fato uma interferência, né, em que conduziu o nosso país a ser obrigado a agir de uma outra forma, isso pode ser considerado como quebra de soberania, tá? Vou dar uma lisinha nesse trecho aqui. Soberania aqui não. Em vários países temos visto o exemplo de desrespeito à soberania do Estado. Em 2014, o grupo denominado Estado Islâmico instaurou um califado em parte dos territórios nacionais da Síria e do Iraque. Também em 2014, a Rússia estimulou um golpe separatista na Ucrânia e assim anexou a península da Crimeia ao seu território nacional. Esses são exemplos de interferência, tá? O Estado Islâmico não é um país, é um grupo terrorista, é uma milícia. Então, geralmente, milícia não tem território,
Antes que alguém venha dizer, ah tá, tem, mas as prostitutas também têm território, né? Os marginais têm território, né? Nós temos o nosso território, que é a nossa residência. Mas quando eu falo aqui de território delimitado por fronteiras, isso quer dizer que uma milícia ela não é uma nação, tá? Então sempre, no momento que elas interferem, né, em outros países, isso é um ato, até ia falar guerra, mas não, né? Mas isso é um ato de quebra de soberania. Tá, exercício não. As fronteiras ontem e hoje. Ao longo da história da humanidade são muitos os exemplos em que as fronteiras territoriais se faziam necessárias, porém em alguns períodos podemos perceber isso mais claramente. Durante parte da Idade Média, século V e XV, o poder político era controlado pelos diversos senhores feudais, que geralmente se submetiam ao imperador do Sacro Império e ao Papa. Não havia estados nacionais centralizados. As crises no final do período provocaram a dissolução do sistema feudal e prepararam o caminho para a implantação do capitalismo, né? Ou a formação do próprio Estado-nação. A expansão do comércio contribuiu para a desorganização do sistema feudal, e a burguesia, que era a classe ligada ao comércio, tornou-se cada vez mais rica e poderosa e consciente de que a sociedade precisava de uma nova organização política. Para a burguesia era interessante instituir o mínimo de moedas diferentes, acabar com as guerras que atrapalhavam os negócios, reduzir a quantidade de impostos cobrados pelos vários seres feudais. Sendo assim, o Estado moderno nasceu com algumas características de grande importância. Território definido. Foram definidas fronteiras políticas em cada estado, estabelecendo os limites territoriais de cada governo nacional. Tá? A questão aqui, né, corresponde a uma disputa de forças, né? A grande força que existia era do senhor feudal, do Papa, mas a burguesia ela emerge, né, como uma grande força também. Então, fazendo uma comparação com situações de guerra, né, como se fosse uma guerra entre esses polos de poder, ok? Sendo assim, a burguesia, apoiada por intelectuais, né, sociólogos, filósofos, né, os iluministas, certo? Durante o próprio período do iluminismo, conseguiu, né, romper, né, com o sistema que existia anteriormente, tá? E aí houve uma mudança nesse sistema de organização política e social. Esse é o fato. Tá? Havia interesse sim dos burgueses, já que os burgueses são, né, podemos dizer, empreendedores, ou os empresários de hoje, tá? Ou qualquer indivíduo que seja dono, né, de um estabelecimento hoje, anteriormente era chamado de burguês, fazendo uma comparação, né, rápida, né, não levando a risca, né, criteriosamente o conceito de burguesia, empresário, mas é uma mentalidade empreendedora. Então, para o empreendedor, né, qualquer tipo de instituição ou estrutura social que venha, né, prejudicar, tá, a livre troca, compra e venda, produção de mercadorias, é óbvio que é prejudicial. E é assim que funciona até hoje, né? Se vocês um dia se tornarem empreendedores, vocês compreenderão isso melhor. O atual momento em que vivemos vem demonstrando isso. Corremos um risco de vida, sim, devido à expansão do Covid-19 em todo o espaço geográfico mundial. Porém, né, inúmeras pessoas, né, autônomas precisam trabalhar, né, precisam produzir algo, vender algo para poder receber, né, seu dinheiro em troca e alimentar suas famílias.
Então, no momento em que o governo impõe um lockdown, né, para essas pessoas, isso não é interessante. Isso é um exemplo, né, de como, né, a vida empreendedora é complicada, não é um mar de rosa. Né? Considerando os grandes empresários, né, mega capitalistas, né, que têm inúmeras fortunas, né, que são uma minoria, né, a eles, esse tipo de situação não os alcança. Ok? Vou parar por aqui, tá bom? E semana que vem nós continuamos. Grande abraço.